Alguns livros que eu acho interessante que eu li na minha infância, o começo da adolescência. O primeiro que eu acho muito interessante é o livro do Pedro Bandeira, Prova de Fogo. E esse livro é o da época que eu li, quando tinha 11 anos de idade. Ele tem mais ou menos 95 páginas, 94 páginas. Um livro curto, mas para um garoto de 11 anos de idade, né? Eu li eles em uma semana, demorei um pouco. Basicamente vai falar a história de Gil, que é um rapaz, pré-adolescente de 14 anos. Ele vai falar que ele é um rapaz mediano, ele nem é alto nem é baixo, não é feio nem bonito. Ele não se destaca em nada, ele é mediano em tudo, tira nota média. E aí qualquer um se identifica com esse personagem. Por ele ser comum, apenas mais um, você ali que é um pré-adolescente de 11, 12 anos, um adolescente de 15, você já vai se identificar. E é uma pequena trama que a garota que ele gosta não vai pra escola, ela falta, é claro que ele repara ela todo dia, aquele clichê romântico. A Priscila, né? É o Gil e a Pris. E aí ele resolve investigar. Ela trabalha na casa de uma mansão de um casal rico. Ele vai até lá, do nada ele resolve ir. Não, tem que fazer alguma coisa. Ele toma essa coragem. Chegando lá, ele começa a investigar por conta própria. Parece que o bebê que ela toma conta, o garotinho, Mark, acho que tem 6 anos de idade, sumiu, foi sequestrado. E ele sozinho, igual um pouquinho de spoiler, se você quiser ler, Pedro Bandeira, Prova de Fogo, o nome do livro. Não vou contar o final não, só dar um pouquinho da trama. Ele investiga e ele descobre sozinho que o garoto não foi de fato sequestrado. Não vou entrar em detalhes. Ele começa a mostrar, não, isso, o carro estava estacionado, o carro está sujo com uma flor que é a mesma do chão, do quintal. Ele está dando um raciocínio lógico e é muito interessante. Ele começa a impressionar a menina com esse jogo que ele faz ali, demonstrando a sequência lógica que ele chegou à conclusão dessa investigação que ele fez por conta própria. E aí, não vou falar o final. Se você quiser saber o final, é bem interessante. Eu li isso com 11 anos de idade, eu lembro disso até hoje. Já reli várias vezes também, mas essa história nunca saiu da minha cabeça. E eu fico pensando hoje em dia, um garoto de 10, 11 anos de idade, será que ele chega a ler um livro, nem que seja um livro curto desse? Um prazer, por conta própria, né? Começa a criar a sua imaginação ali, a aprender palavras. É meio que existem ainda as provas de livros paradidáticos. E assim, esse colégio era particular, né? Imagine a escola pública hoje em dia, né? É meio complicado. Outro livro também que eu acho muito interessante esse já é considerado um clássico, A Noite na Taverna, do Álvaro de Azevedo, um escritor brasileiro da segunda geração romântica, chamada Byroniana, mal do século, né? Os pessimistas, os que são extremamente românticos, que sofrem, adoram a noite, as virgens voluptuosas. O que é interessante nesse livro é que são a história de vários rapazes que eles se encontram num bar, numa taverna. Taverna é um bar, né? E cada um vai contar sua tragédia pessoal. Um se apaixonou pela mulher do comandante, e acabou sendo descoberto, blá blá blá. O outro se apaixona por uma mulher, e você vai descobrir que essa mulher é uma parente dele. Não vou entrar em detalhes. Eu até comentei já esse livro em outro vídeo. E são histórias trágicas. Eu até relembro as tragédias shakespearianas. Então é isso aí. O livro vai fazendo essa ligação, né? E eu reparei, quando li esse livro, eu tinha apenas 14 anos, também era jovem. Ele tem muitas palavras difíceis, como lupanar, voluptuoso, lânguido, pusilânime. E é interessante que essas palavras que eu não sabia na época, eu procurei no dicionário e ficaram marcadas na minha mente, as histórias. E nenhuma história se passa no Brasil, se passa todas na Europa. Olha a criatividade desse autor, né? E Álvaro de Azevedo escreveu isso apenas com 19 anos de idade, 19 para 20 anos. Ele faleceu com 20 ou 21, se eu não me engano agora. Faleceu bem jovem, tuberculose, como vários poetas românticos morreram na época. Não havia cura
para a tísica, né? A tísica que seria a tuberculose hoje em dia, que agora já tem antibiótico. Então todo imaginário romântico está aqui. E ele cita vários autores nos fragmentos, nas epígrafes que tem de cada capítulo. Ele cita Shakespeare, Lamartine, Alfred Musset, vários escritores românticos da França, ingleses, Lord Byron ali. Cita Lord Byron, que é um grande escritor inglês, que fomentou esse sentimento romântico, de morrer jovem, de ser poeta. Então, só o fato dele citar me deu esse despertar, essa curiosidade intelectual de saber quem são essas influências que influenciaram esse autor. Como eu gostei do autor, eu queria saber quem foi que influenciou ele. E quando você vai buscar a influência dele, buscar outra por diante, hoje em dia não há um mínimo de interesse, de curiosidade intelectual que eu vejo nos jovens. Você simplesmente cita uma frase para ele, fala de quem foi o escritor. Ele não tem a mínima curiosidade. Eu fico pensando, e se eu estivesse inventando ali na frente, inventando um autor? E a informação está na palma das mãos, né, no telefone. Você vê como que a literatura, a leitura, ela é importante para criar, pelo menos, a curiosidade em saber. Você não sabe, você nem sabe que não sabe, né? Tem a famosa frase, né? Só sei que nada sei, é justamente isso aí. A pessoa nem se dá conta da sua própria ignorância. Realmente, eu acho triste, lamentável, não haver o mínimo de curiosidade pela leitura, pelo intelecto, em buscar, pelo menos, os autores brasileiros, de onde veio, onde surgiram certas frases, tendências, quem foram os autores que influenciaram as gerações passadas. E é interessante que esses autores, no período romântico, eles tinham uma influência tremenda aos jovens de sua época. Eram basicamente como se fosse a influência de um astro do rock. Hoje em dia não, alguns anos atrás, né? Influenciando pessoas a querer tocar instrumento, na época do punk rock, por exemplo. Ou como se fosse a grande influência dos cantores de trap hoje em dia, né? Que cantam funk, que influenciam nossos jovens. Era esse grau de influência. E mesmo eles sendo rebeldes, tendo ideologias meio escusas, né? Mas ainda assim, eram intelectualizados, eles debatiam os assuntos políticos de sua época vigente. O Brasil, por exemplo, na época de Álvaro de Azevedo, um pouquinho depois, né, 1860, 70, estavam as questões, as discussões sobre monarquia e república, e aí veio a república em 1889, né, mas aí já tinha falecido Álvaro de Azevedo, mas na época do Machado também, Machado de Assis, tinha todo aquele debate intelectual, monarquia, república, ideias liberais, ideias conservadoras. E hoje em dia, como é que fica isso? Tudo baseado em vídeos curtos, em influenciadores que também não são influenciados por escritor nenhum. Como é que fica hoje em dia a curiosidade intelectual? Eu acho isso bem discrepante, né? Essa diferença de um estudante, na minha época, com apenas 11 anos de idade, lia um livro desse, Infanto Juvenil, conseguia ler em menos de um mês e fazer uma prova a respeito dele, debater, conversávamos sobre o livro, o que achou, o que não achou, como é que foi a história, fazíamos resumo. E um aluno hoje em dia de 11 anos de idade, qual é a capacidade intelectual dele, de leitura, de compreensão e interpretação? O próprio termo compreensão e interpretação, que é bastante confundido, não tem essa distinção também. Metade das pessoas não sabem a diferença do que é compreensão e interpretação, né? Compreensão é aprender, entender o texto. Você entendeu, decodificou. Interpretar vai além, né? Você vai fazer inferências, vai apontar opiniões, fazer uma resenha, como este vídeo, por exemplo. Então eu fico pensando nessas questões da falta de leitura. Até a resenha, por exemplo, se você botar agora no YouTube, tem várias resenhas, vários vídeos de resenhas de livros, vários youtubers, influenciadores. Você vai ver que metade dessas resenhas não são resenhas. Por quê? O que é uma resenha? Você vai ter que pegar um livro, fazer um pequeno resumo, mas apontar direcionamentos, dizer aquela época que ele foi escrito, o autor, fazer um paralelo com a vida dele, com a sua vida,
e dar uma opinião individual, o que você entendeu ali, e fazer ligações intertextualidade. Você vai ver que a maioria das resenhas hoje em dia são apenas pessoas falando da capa do livro, da capa, da editora. É realmente preocupante. Então, você que tem um filho jovem em casa, conhece, é professor, educador, tente ao menos fomentar, voltar esse incentivo à leitura de livros infantos juvenis, para que nós possamos prosseguir na curiosidade intelectual.